Glória a Deus. Fala amém, filho. Fala amém. Amém. Aí, glória a Deus. Podem ir, então. Amém. Que alegria. Oh, bênção. Multiplique essas crianças, Jesus. Gustavo e a Mariana diz que quer ter mais um, irmãos. Oh, glória. Queridos, nós estamos fazendo uma reflexão. Esse é o mês do novo de Deus na minha fé. Quantos querem o novo de Deus na sua fé? Em nome de Jesus, né? Novo de Deus na minha fé. E nós estamos fazendo uma reflexão aqui em Hebreus sobre a vida de Moisés. Hebreus vai falar que Moisés, pela fé, e diz várias coisas ali em relação a Moisés. E nós elencamos 4 coisas. Nós já falamos sobre a primeira. Iríamos falar hoje sobre a escolha da fé, mas como é a ceia, nós vamos falar sobre a celebração da fé, que fala sobre a celebração da Páscoa, a celebração da festa que deu início à razão disso que nós temos aqui hoje à noite, que é a ceia do Senhor. Então, o que diz o texto em Hebreus? O que vai dizer o texto em Hebreus? Capítulo 11, verso 28. Obrigado, Adriano. Capítulo 11, verso 28. Diz o seguinte, que pela fé, está falando de Moisés, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Mesmo em meio a lutas, batalhas, dificuldades, pelejas, Deus vira para Moisés e fala para ele assim: celebrem uma festa. Irmãos, será que nós podemos celebrar uma festa em tempo de dificuldade, de luta, de tribulação, de situações difíceis? Será que nós podemos celebrar uma festa? Podemos, porque a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus mais que vencedor. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Irmãos, uma coisa é você estar numa batalha, numa luta, numa dificuldade, às vezes perdendo até algumas guerras. Outra coisa é você ter a batalha garantida. Eu já sou em Cristo Jesus mais que vencedor. Mais que vencedor. Então não tem problema se eu estou em tempo de paz ou em tempo de guerra, eu posso celebrar. Deus nos chama para celebrar. O apóstolo Paulo vai escrever para nós em Romanos capítulo 8, e vai dizer para nós: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles ainda estavam escravos, eles ainda estavam no Egito. Faraó ainda estava dizendo para eles: vocês não vão sair daqui. E Deus fala para eles: celebre a festa. Pode celebrar. Isso é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. É um comportamento de fé. Não é querer tampar o sol com a peneira, mas é ter uma atitude de fé. É andar não por aquilo que é aparente, mas andar por aquilo que é eterno. O que me guia é a palavra de Deus e não os decretos do homem. O que me guia são os decretos da palavra do Senhor, e por isso eu posso celebrar. E ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já nos deu filho, irmãos, o que pode impedir Deus de dar a mim e a você qualquer coisa? Ele já nos deu aquilo que para Ele é o mais precioso, o mais rico, o mais valioso de tudo, que é o seu Filho. Aquele que nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Não precisa ficar dando resposta não, para o capeta não. É Deus que te justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu por nós. Ou antes, quem ressuscitou. Ele não só morreu,
Ele ressuscitou. Vamos dar um aplauso para ele nessa noite. Ele não só morreu, ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Está à destra de Deus Pai. O que ele faz lá? Intercede por nós. Bom. Quando eu era assim, fragilizado na fé, né, eu virava para aqueles irmãozinhos assim, que era mais espiritual. Eu era lá, estava começando na fé, eu virava para eles e falava assim: ó, ora por mim, intercede lá por mim, me ajuda lá em oração. Agora a Bíblia está dizendo que é Jesus que está intercedendo por você, é Jesus. Ele está à destra de Deus Pai, intercede por nós. Quem nos separará desse amor? Quem nos separará desse amor? O apóstolo Paulo fala assim: tribulação? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? Ele fala assim, ó: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro, por causa daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Ele fala, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você crê, dê mais um aplauso a Ele. Nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada vai nos separar, nada. Irmãos, nada tem poder de nos separar de Deus, nada. Só eu e você. Como, pastor Carlinhos? Através da nossa incredulidade. Por isso tudo que o diabo quer fazer na minha vida e na sua vida é retirar a nossa fé, é arrancar de nós a nossa fé. Hebreus vai dizer no capítulo 11, verso 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não tem jeito. Nós, sem fé não tem conversa, não tem contato, não tem relacionamento, não tem reconciliação. E tudo que o diabo quer é roubar a nossa fé. Aí Deus fala para eles assim: vocês vão celebrar uma festa. Como é que é isso? A Bíblia diz que quando José traz a família lá de Canaã para o Egito, séculos antes dessa situação de escravidão, José pede para Faraó e pede para os irmãos dele também pedirem para Faraó uma terra específica chamada a terra de Gósen. A terra de Gósen é uma terra de criação de gado. Uma terra de criação de gado. E aí quando se fala gado, não é só boi e vaca, principalmente ovelhas. Então eles estavam numa região que eles eram criadores de ovelhas, de gado. E naquela região eles eram escravos, mas eles tinham ainda esses pertences, porque Moisés fala assim para Faraó: o povo precisa sacrificar a Deus. O Faraó fala assim: pode sacrificar, deixa os pertences de vocês. Então eles tinham um cabrito, uma vaca, um boi, principalmente as ovelhas, os carneiros e os cordeiros. Qual que é a diferença entre um carneiro e um cordeiro? Um cordeiro é um carneiro novo. Um carneiro novo. E Deus vira para Moisés e fala para ele assim, ó: vocês pegarão um cordeiro e vão sacrificar o cordeiro, e vão pegar o sangue desse cordeiro e vão colocar onde, gente? Vão colocar nos umbrais lá, assim, ó, nos umbrais das portas, porque não existe nada mais forte do que o derramamento de um sangue inocente. Não existe nada mais forte do que o derramamento de um sangue inocente. E esse sangue inocente vai ser a substituição do sangue de vocês. E o anjo vai passar, e a morte virá, e o juízo de Deus virá. Mas aquele que tem o sangue do Cordeiro será livre, será guardado, será protegido, será liberto. O Senhor vai passar por cima. É isso que significa a palavra Páscoa. Ele vai passar por cima. O juízo de Deus não vai tocar vocês, por causa do sangue do Cordeiro. Imagina comigo, essa família de gente pobre, escrava, vai lá no curral, vai lá no aprisco das ovelhas, e tem lá aquele cordeirinho.
Aquele cordeirinho que as crianças talvez brincavam, que ninguém dava nada por ele. Aquele cordeirinho que nasceu ali, e todo mundo preocupado com a sua vida, preocupado com as dificuldades, com as lutas, com a escravidão, com a opressão, com as preocupações da vida. E lá no aprisco estava um cordeiro. Escuta, sem aquele cordeiro, todos estavam perdidos. Todos estavam perdidos. Um dia João Batista, quando batizava as pessoas, olhou, viu Jesus vindo, apontou o dedo para ele e falou assim: ali o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu te falar. Se você não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais do seu coração, eu e você estamos perdidos. Nós podemos ter força, nós podemos ter exército, nós podemos ter tudo. Nós podemos ter riqueza, nós podemos ter poder. Mas se nós não tivermos o sangue daquele cordeiro, nós estamos perdidos. Porque um dia o juízo virá. O juízo virá sobre essa terra. O juízo passará agora não só naquela região, mas passará de norte a sul, de leste a oeste. Visitará todas as nações da terra. O juízo de Deus virá. Visitará o Brasil, visitará Minas Gerais, visitará a cidade de Araguari. E agora, não é um sangue natural, é o sangue espiritual daquele que foi derramado por nós lá na cruz. E essa noite é noite onde que você marca a sua vida com a sua aliança com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dar um aplauso a ele nessa noite? Cordeiro de Deus está aqui, está aqui. Irmãos, sem esse sangue nós não somos nada. Sem esse sangue nós podemos ter tudo, sem ele nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Podemos não ter nada nessa terra, mas se tivermos esse sangue, somos mais bem-aventurados, somos os mais bem-aventurados de todos. Quando os egípcios olhavam para Israel, viam eles um bando de miseráveis, de escravos. Os egípcios todos arrogantes. Faraó sentado no trono, falou: eu ganharei essa batalha contra o seu Deus, Moisés. Aqui não. E a Bíblia diz que ele endurecia cada vez mais o seu coração. Olhavam para os israelitas e falavam: vocês não prestam, vocês são miseráveis. E os egípcios tinham riquezas, tinham poder, tinham status, tinham um exército. Faraó falava: vocês ousem sair daqui para vocês verem. Meu exército se levantará, vocês estão perdidos. Eles tinham tudo, irmãos, eles tinham tudo: poder, autoridade, riqueza, orgulho. Eles só não tinham uma coisa: um cordeiro lá no aprisco. Eles não tinham um cordeiro. E aquela família pobre, miserável, eles iam lá no curral deles e estava lá um cordeiro. Porque o Senhor Jesus não veio para justos, o Senhor veio para pecadores. O Senhor veio para aqueles que sabem que vieram do pó, para aqueles que sabem que sem Ele nós nada somos. Aqui todos são igualados. Nessa ceia todos somos iguais perante o Senhor. Sem Ele, miseráveis; com Ele nós somos reis e sacerdotes. Com Ele nos faz assentar no trono juntamente com Cristo Jesus, não porque merecemos, mas por sua graça e por sua bondade. Podemos não ter nada, mas nessa noite nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pessoa que está do seu lado aí, se ela tem uma aliança com esse Cordeiro, dá uma olhadinha para ela. Ela é a mais rica, mais abençoada, mais próspera de todas as pessoas que existem, porque ela tem a maior riqueza que pode existir nessa terra: o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Não existe nada mais forte do que o sangue desse Cordeiro. Essa é a razão pela qual nós podemos hoje, neste momento, neste mundo, nas lutas, nas tribulações, nesse tempo de angústia, de peleja, de dificuldade, podemos celebrar, porque a nossa vitória já está garantida. Nós já somos. Quantos aqui já são mais do que vencedores? Nós já somos mais do que vencedores.
por meio daquele que nos amou. Tudo que o inimigo quer é tirar essa nossa fé, como eu falei. Pois se a fé vai embora, a alegria vai embora. Não tem como celebrar sem fé. Se tira-se a fé, vai embora a alegria. Se vai embora a alegria, vai embora a força. Se vai embora a força, nos tornamos escravos de novo. Nos colocamos novamente sob jugo de escravidão. O diabo nos engana, retira de nós tudo aquilo que é a força de Deus na nossa vida. Por isso hoje o desafio de Deus para mim e para você é: filho, eu não sei o que você está passando, não sei as dificuldades, as lutas, eu quero te desafiar nessa noite, celebre. Celebre. Por que eu vou celebrar, pastor Carlinhos? Porque a alegria do Senhor é a sua força. Celebre. Eu não estou com vontade, celebre. Não quero abrir a boca, abra. Não quero bater palmas, bata. Porque isso trará sobre você poder de Deus, unção de Deus, força de Deus. Grite, celebre, declare, proclame. A sua boca é boca de libertação, pode ser também de escravidão, porque o homem come do fruto dos seus lábios. Profetize libertação, profetize cura, profetize transformação, celebre. Moisés falou para aquele povo: hoje nós vamos celebrar. O povo deve ter olhado para a cara de Moisés e falou: celebrar o quê, meu filho? Nós estamos aqui no Egito, nós somos escravos, hoje nós vamos celebrar. Porque não é porque nós estamos libertos naturalmente que nós estamos impedidos de sermos em Deus felizes, alegres e realizados, porque nele nós já somos livres. Nele nós já somos. Quantos já são livres do Senhor Jesus? Nele nós já somos livres. O apóstolo Paulo diz assim: eles me prenderam, mas a palavra de Deus continua fluindo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, agora até a guarda pretoriana está se convertendo. Ninguém segura um homem que é livre em Deus. Que é livre em Deus. Nada, cadeias, prisões, inferno, diabo. Mas tudo que ele quer tirar de mim e de você é a nossa fé. Jesus não só morreu pelos nossos pecados, como nós falamos, ele também ressuscitou. E essa ressurreição nos dá vitória, para nos dar vitória, nos dar vida eterna. Não só vitória sobre o pecado, mas vitória sobre todas as coisas. Nos colocar de novo na posição de cabeça e não de cauda. E essa é a razão pela qual nós podemos celebrar. Nós podemos celebrar. Nós não seremos libertos, nós já somos livres em Cristo Jesus. Quantos já são livres em Cristo Jesus? Porque para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, se andais no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, não estareis sob a lei. Porque as obras da carne são conhecidas. O que são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, inveja, discórdias, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Escravidão. Mas o fruto do Espírito em nossa vida é amor. E sabe qual que é o segundo fruto depois do amor, irmãos? Quem que se lembra qual que é o segundo fruto depois do amor? Alegria. Porque quem tem o Espírito do Senhor não só tem o amor de Deus, mas o segundo fruto é alegria. Quantos vão celebrar a sua libertação? Pode aplaudir ao Senhor. Nós somos livres, somos livres, somos livres. Aleluia. Podemos celebrar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Portanto, se vivemos no Espírito, vamos andar no Espírito, vamos celebrar pela fé. Olha o que diz Lucas capítulo 24, os versos 51 a 53. Aconteceu que, isso aqui depois da ressurreição, aconteceu que, enquanto Jesus abençoava eles lá no Monte das Oliveiras, enquanto Jesus abençoava, o pessoal do louvor pode subir, enquanto Jesus, por favor, enquanto Jesus abençoava, o que ia acontecendo? Jesus ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de quê, gente? De grande júbilo, grande júbilo. Estavam sempre no templo, fazendo o quê? Louvando a Deus. Essa é a minha e a sua vitória. Esse é o meu e o seu desafio diante de Deus: celebrar a vitória de Cristo pela fé. Eu não sei, talvez você passou uma semana difícil, talvez você veio para a igreja mais por uma disciplina, por uma determinação do que por qualquer outra coisa. Talvez você está aqui e não está bem, talvez os desafios dessa semana sejam desafios difíceis, talvez você ainda esteja ali, olha, debaixo de ameaças de Faraó, esteja no Egito, mas enquanto Faraó está no palácio, e você talvez numa casa simples, de lutas, de dificuldades, Deus preparou para você um cordeiro que Faraó não tem. Você tem um cordeiro hoje. O cordeiro de Deus está sobre a sua vida. O cordeiro de Deus está sobre o seu coração. E esse sangue não tem preço que pode pagá-lo. Não é por ouro, não é por prata, não é por pedras preciosas. É pelo sangue do precioso Filho de Deus, que veio a esse mundo para resgatar a minha vida e a sua vida. O Egito não é o nosso lugar. As prisões da carne não são o nosso lugar. Deus tem uma Canaã para mim e para você. Tem uma Canaã preciosa, irmãos. Tem uma coisa maravilhosa que Deus está preparando para nós. Nós vamos chegar lá, mas o Senhor está dizendo para nós: celebra agora. Você tem coragem de celebrar agora? Então eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria desafiar aqui o pessoal do louvor a preparar uma canção de celebração para nós. Hoje nós vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é aquilo que nos renova. A alegria do Senhor é aquilo que nos fortalece, que nos capacita. Tudo que o diabo quer é tirar a nossa fé para tirar a nossa alegria. Tirando a nossa alegria, ele tira a nossa força. Tirando a nossa força, ele nos escraviza, nos domina. Mas nessa noite não, nós vamos dar o troco. Nós vamos dar o troco, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você recebe aí? Vamos celebrar nessa noite. Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Vamos celebrar com júbilo na presença dele nessa noite. Antes de tomarmos a ceia, você vai se alegrar, vai alegrar seu coração, e você vai dizer: Senhor, eu estou tomando essa ceia pela fé. Eu sei que tenho lutas, eu tenho tribulação, mas à minha frente vai o Senhor. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Em Cristo Jesus eu já sou mais do que vencedor. E só aqueles que são mais do que vencedores aplaudam bem forte ao Senhor mais uma vez. Aleluia! Oh! Yeah! Forte!
Verbo vivo, vivendo entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, curando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Ungido de Deus. As palmas. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Não há ninguém como tu, Jesus. Jesus, não outro igual a ti, Jesus. Não outro igual a ti, Jesus. Oh, 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 oh. Só você que crê, dê um aplauso bem forte. Santo, Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia! Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está na sua vida, Deus está no meio da sua casa, da sua família. Jamais será abalada, porque Deus te ajudará amanhã, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Desde antemanhã tremam os povos, nações se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor, bata no peito e fala assim, ó, o Senhor dos exércitos, bate no peito e fala, o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Se você quer, dê um aplauso a Ele mais uma vez.
Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, ergueu, deu graças e disse: tomai e comei todos vós, porque este é o meu corpo, que é partido por vós. Cordeiro de Deus é o nosso alimento. Cordeiro de Deus é o nosso pão, é o nosso sustento. Porque nem só de pão natural viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele é o nosso sustento, nosso fortalecimento. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Naquela mesma noite Ele também tomou o cálice, ergueu o cálice, deu graças e disse: esse agora é o meu sangue. E todos se lembraram daquele cordeirinho que eles buscaram lá no aprisco. Jesus falou: agora esse aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu faço com todos vocês para perdão dos vossos pecados. Ele vai cobrir vocês, e o anjo da morte não vai vê-los. Ele vai cobrir vocês, o anjo da morte não vai poder tocá-los, o inferno não vai poder tragá-los. Ele vai cobrir vocês para perdão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Hoje é noite de celebração. Os diáconos vão passar nos corredores, vai pegar os elementos da ceia. E se você vai tomar os elementos da ceia, celebrando a sua vitória, celebrando a sua vitória. Hoje é dia de conquista, hoje é dia de vitória, independente das circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas que estão acontecendo com você, não olhe para as circunstâncias que estão rodeando você. Olhe para o alvo, para o alvo, para o autor e consumador da sua fé. Portanto, tendo-nos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não se importando com a ignomínia. Está agora sentado à destra de Deus. E esse é o meu destino, esse é o teu destino, o trono de glória. O Senhor está livrando você nesses dias das garras de Faraó, porque o sangue do Cordeiro está na sua vida. E se o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, você já é, independente das situações, mais do que vencedor. À medida que você for tomando os elementos, segurando os elementos, você pode ir celebrando com a sua casa, com a sua família, com o seu irmão. Vamos celebrar nessa noite, vamos nos alegrar nessa noite. Vamos dizer para Ele: em Ti, Cristo, nós já somos mais que vencedores. No Senhor a vitória já está garantida, em o nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja, declarar, Senhor, o meu Deus, que nessa semana o Senhor vai à nossa frente. O Senhor dos exércitos vá à nossa frente. O Senhor nos ajude desde antemanhã. Desde antemanhã, Senhor, que Tu quebres os carros, os arcos de guerra, queime os carros no fogo e nos faça aquietar e saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é exaltado em toda a terra. O Senhor é exaltado entre as nações. O Senhor é exaltado no Brasil. O Senhor é exaltado nessa cidade. O Senhor é exaltado nessa igreja. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o louvor vai cantando a canção aqui, algumas canções para nós, você pode celebrar essa ceia, celebrar a sua vitória, fortalecer-se no Senhor e ter uma semana de vitória para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Seu sangue leva-me além